Paz e graça, amados, estamos de volta. É a nossa segunda aula, no Seminário de Liderança, no curso de Obreiro Aprovado. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre por que ser um obreiro, e quais os erros de visão que muitas pessoas têm da obra e do ministério. Falei muito sobre a coinonia, mas a diaconia, que é o serviço cristão. A coinonia é a nossa comunhão, E a diaconia, esse serviço cristão, é o coração de servo que todos nós temos que ter. Então, existem algumas pessoas que não estão habilitadas a este ministério. Quem tem aquela visão de ingressar no ministério com a intenção de obter ganhos, Viver uma vida desordenada. A palavra diz que, lá no 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4, que o obreiro requer liderar bem a sua casa, criar os seus filhos com sujeição, viver uma vida de humildade e que muitas das vezes não tem nada a ver com aquela ideia glamurosa, de ostentação que muita gente leva na vida, Esquece de cuidar da sua vida, da sua própria casa, do seu dia a dia, E não vê nisso algo muito especial, muito importante. Outras pessoas também não se tornam habilitadas para o ministério com aquele desejo de poder. O mando e desmando não é só uma questão de status, é mais uma politicagem, As pessoas têm aquele desejo de mandar. Tem gente que até fala, eu não sei se eu posso ser líder, porque eu não sei mandar. Como se a questão de ser um líder fosse saber mandar. Amados, não é uma questão de saber mandar. Um líder é alguém que sabe como, quando e onde fazer as coisas. Um líder, ele não só sabe mandar. Não, quem sabe mandar é um autoritário. Só sabe dar mandos e desmandos. E tem gente que acha que liderança é isso, mas não é. Líder é alguém que inspira os outros, que consegue extrair o melhor daquelas pessoas que estão à sua volta. Ele inspira, ele não só mostra que ele sabe ou tem a solução para todas as coisas, mas ele consegue que as pessoas consigam enxergar a solução à sua volta. Consigam sentir que podem realizar a obra também. Então, pessoas que têm essa ideia de poder, de mando e desmando, lá em Juízes capítulo 11, versículo 9, essas pessoas têm uma ideia errada, distorcida do que seja o ministério. Também tem aqueles com espírito de grandeza, Lá em 2 Samuel 15, versículo 4. Aquelas pessoas que têm aquele espírito de grandeza e ele acha que se ele conquistar uma posição, um nome, ele vai ser visto ou reconhecido. Nós fomos vendo, durante todo o período que nós falamos na primeira aula, a respeito desse tipo de coisa, que isso não nos habilita, não nos credencia, para estarmos numa posição, ocupando o ministério. Também como o caso de Jefité, se nós formos olhar a história de Jefité, ele chega a um ponto que ele está vencendo uma rejeição muito grande do povo e ele precisa ser líder naquele momento. O povo desprezou ele, na hora da guerra foi procurar ajuda. Então ele impôs, ele colocou uma condição e disse, eu até ajudo vocês, eu até vou até lá e venço, e pelejo, e guerreio com vocês. Só tem uma coisa, vocês vão ter que me dar posse, vocês vão ter que me dar cargo, Só se eu for líder. Às vezes acontece isso dentro também do ministério, naquela visão meio distorcida que muita gente tem do que seja um ministério. Aí eu vou ser o pastor, sim, eu vou ser o líder, mas aí eu vou ter as minhas condições. Irmãos, você fala assim, mas não pode ser assim? Em alguns lugares, muitas vezes, é assim. Você tem que ter essa garra, essa gana, Dizem que é sangue nos olhos. Mas no ministério você tem que entender uma coisa. Nós somos escolhidos. Sabe, tem uma frase, um chavão, que agora a maioria das pessoas estão usando, Quem é escolhido não tem escolha. Mas eu quero te dizer que isso é uma realidade. Isso é uma realidade, tá? Parece uma frasinha pronta na boleia de um caminhão, Mas não é não.
A palavra do Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, o Senhor ele vai dizer para Jeremias que o criou, que o formou. Ele diz, eu te conheci ainda informe no ventre da sua mãe. Antes que ela viesse te conceber. Você diz, eu te escolhi, eu te chamei. Olha como que a chamada e a escolha de Deus vem bem antes daquilo que a gente imagina que seja, né? Vem bem antes. Aí o Jeremias dá uma ou outra desculpa, né? Uma outra situação. E ele combina dizendo que é uma criança, que é imaturo, que é inexperiente e que não poderia ir. Então o Senhor, ele diz algo extraordinário. Ele diz, onde eu te mandar, tu irás. E o que eu te mandar dizer, tu dirás. A gente acha que em algum momento a gente está conduzindo, né, a nossa vida, a gente está no controle de alguma coisa. É uma outra ilusão que a gente tem, que a gente controla tudo e domina tudo. E a gente não controla. E a gente não domina todas as coisas. Essas coisas têm que ser desconstruídas para a gente poder entender o que Deus quer com a gente. Senão a gente fica cheio de alguns conceitos e preconceitos que a gente nem sabe de onde eles surgiram, né? Vem de tantos lados, tanta gente que a gente escuta, né? E a forma com que a gente vive e é criado, e a nossa cultura e tudo à nossa volta. Então a gente confunde muito a nossa cultura, o que a gente vive, as experiências com aquilo que Deus fala. Quem é escolhido não fica impondo condições. Não fica dizendo, olha, se for desse ou daquele jeito. Nós gostamos até de fazer isso. Em alguns lugares é até importante que você se posicione e é até importante que você fale isso. Mas diante de Deus, eu acho que isso não cabe. Não cabe. Quando a gente começa a trazer também, nesse espírito de grandeza, né? A gente também vê o episódio de Abisalão. Abisalão, ele queria ser juiz no meio do povo. Ele diz, quem me dera ser juiz no meio desse povo, né? Mas ele estava em detrimento do próprio pai, que era a batalha de Abisalão mesmo, era contra Davi. Mas ele ficava desejoso, quem me dera ser, quem me dera possuir. E ele queria estar ali, queria fazer alguma coisa que não era de direito. Aí você fala assim, mas que coisa, né? Parece que quem não quer é que Deus está pegando com tudo e chamando. Quem está dizendo, quem dera que eu fosse, se eu tivesse no seu lugar eu faria assim, se eu fosse o pastor, eu tinha feito isso. Você sabe que é a voz da arrogância, né? Quando a gente fala assim, se eu tivesse no seu lugar, eu faria. A gente não anda no sapato do outro, a gente não vive a vida do outro, a gente não sabe as dores e as mazelas, e nem as vitórias e nem as derrotas do outro. A gente passa assim, sabe, do lado no quintal do vizinho, parece que a grama, né, tá sempre mais verde que a nossa. Dá até uma vontadezinha ir lá no jardim, aí quando você chega lá, você descobre que a grama é artificial, né? Filho, presta atenção numa coisa. Rega o teu jardim todos os dias. Ele vai dar flor maravilhosa. Você vai ficar maravilhado de ver como que os pássaros vão visitar ali o seu jardim, como que as coisas vão acontecer, tá? Cuida da tua horta. Isso, cuida da tua horta. Cuida bem do teu jardim e cuida, tá, do teu pomar. Se a gente cuidar do nosso pomar, ele vai ficar lindo e maravilhoso. Quantas vezes no ministério nós ficamos sentados, olhando e vendo o outro produzir. E aí o outro está produzindo e a gente crítico da obra. Outra coisa também que a gente tem que ter cuidado, olha, crítico da obra. Tem pessoas que já rodaram tanto e já andaram tanto que agora ele é um crítico. Ele não sabe mais servir. Ele só sabe dizer isso ou aquilo não está bem. E o desejo de Abisalão era esse. Ele olhar e dizer assim, quem dera que eu fosse juiz. Quem dera que eu tivesse essa posição. Como às vezes as pessoas ficam dizendo, se eu tivesse seu lugar, tinha feito. Olha, uma questão que eu tomei para minha vida. Se no lugar do outro eu sei fazer tão bem, o que eu não faria no meu lugar? Entendeu o mistério? Entendeu? O que eu não faria no meu lugar?
No seu lugar, presta atenção, no seu lugar, você tem toda a autoridade do mundo. Fora da sua posição, você não consegue fazer nada, coisa alguma. Mas no seu lugar, na sua posição, naquilo que Deus te chamou, naquilo que você é, na sua identidade, naquilo que você é, na sua essência, no conjunto de valores, habilidades, qualidades que você tem, daquilo que você recebeu da vida, das condições que você recebeu da vida. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Não tem uma autoridade maior, porque a Bíblia diz que nós somos corpo. Eu costumo dizer que quando as pessoas não sabem o que é autoridade, é só olhar para o corpo. Quem é autoridade em enxergar? Logo se diz os olhos, em ouvir os ouvidos, em falar a boca, em pegar a mão, em caminhar os pés. Olha como é que a gente sabe que cada coisa no seu lugar, cumprindo a sua função, tem o quê? Autoridade. Então é autoridade, autonomia. Olha que coisa linda. Tudo isso vem da sua identidade. Então, quando nós estamos no nosso lugar, na nossa posição, nós temos uma autoridade que ninguém pode impedir ela de se manifestar, de se estabelecer. E tudo que a gente precisa é entender quem somos, é ter uma identidade firme, formada. Então, toda vez que vem aquele ímpeto, se eu estivesse no lugar do fulano, eu tinha feito, eu tinha acontecido, se eu estivesse lá, naquela oportunidade eu tinha falado, não, talvez eu não tinha nada, talvez eu tivesse ficado quietinho, igualzinho todo mundo. Porque a gente só sabe como a gente vai reagir na hora. Sabia disso? Tem muita coisa que hoje em dia eu já sei como eu vou reagir. Sabe por quê? Eu já passei, eu já tive experiência. Mas em algumas coisas que são inéditas ou vêm de imprevisto sobre a nossa vida, e nós não treinamos antes, né? Que se a gente treina antes, a gente fica espertinho. Mas tem muita coisa que eu não sei. E você também não sabe. E aí as coisas acontecem. É onde nós temos que ter firmeza de caráter, que é o assunto da nossa segunda aula. Firmeza de caráter. E é sobre isso. Se algumas pessoas não se qualificam, não se habilitam para o ministério, por causa dessas questões da visão, do tipo de visão, não é que elas não farão parte, não é que elas não entrarão, não. É que elas estarão entre nós, é isso aí. Sendo nós mesmos, muitas vezes. Que isso? E é por isso que cada dia a gente vai sendo trabalhado, lapidado. Eu vou descobrindo coisas, você vai descobrindo coisas, a gente vai garimpando junto, a gente vai lendo a palavra, a gente vai observando a palavra, a gente vai entendendo a palavra. Deus vai trazendo graça para a nossa vida, a gente vai avaliando o nosso coração, e essa avaliação do nosso coração, da nossa alma, vai nos fazendo alinhar e ajustar com o céu. É assim que funciona. É na caminhada, bem. Tem esse negócio, não aqui, uma paradinha assim. Não, é na caminhada. No percurso, lembra? Andar com Deus é relacionamento. É na caminhada, é no percurso. É na jornada que Deus vai fazendo na nossa vida. E esse assunto do caráter, né? Que eu separei aqui, é o caráter, o obreiro e o seu testemunho. Tá? É o obreiro e o seu testemunho. Agora eu tenho aquele compromisso. Lembra o nosso texto base? Nós temos que refrescar a cabeça. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Olha o texto. O texto diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esses dois pontos, procura apresentar-te a Deus, aprovado. Procura apresentar-te a Deus. Como obreiro que não tem o que se envergonhar. Tá? Então, nós não podemos ter com que se vergonhar. Não podemos ter uma acusação aberta, frontal. Por quê? Refrescando a memória.
O obreiro é todo aquele que faz um trabalho ou uma obra, em qualquer época, em qualquer lugar. O obreiro é quem faz a obra, tá? É uma atividade, é uma função. Essa nomenclatura não é pejorativa, não nos diminui, tá? Ela não rouba a nossa importância. Podemos ser chamados, sim, de obreiros, tá? Todos nós somos obreiros, porque todos nós temos uma função, correto? Ficou claro? Só que a hierarquia é diferente, entendeu? Ó, todos nós temos uma função, todos nós podemos ser chamados de obreiro? Sim. Mas hierarquia, nós somos diferentes, tá? E ministério quer dizer diaconia, serviço. Não quer dizer posição elevada. Agora que eu tenho um ministério, eu sou maior e melhor que o meu irmão. Não, não quer dizer isso. Quer dizer que agora eu sirvo ao meu irmão de uma forma, ó, objetiva. Ó, coisa mais linda, né? Não quer dizer que eu tenho algo que os outros não têm. Na nossa primeira aula nós vimos isso. Não é sobre ter ou não coisas ou ter ou não recursos. Que as pessoas ficam ligadas nisso, né? Vidradas, assim, né? A gente quer ter alguma coisa que o outro tem porque porque ele tem. Não! Diante de Deus é ser para ter. Primeiro vem o ser, tá? Assim que eu entrei na igreja, nas convenções, a gente falava muito sobre a unção. E havia um pastor Paulo Roberto, ele sempre falava, né, que o segredo da unção é que uns são e outros não. Então, o que ele queria deixar bem claro é que precisa ser. Porque se nós precisarmos de coisas para poder ser diante de Deus, então toda vez que nos tirar essas coisas, nós deixamos de ser. Mas se nós formos, entenda isso, diante de Deus, tudo que é aquilo que é para vir no seu nome, na sua identidade, ele vem para você. Ele vem para você. Eu costumo dizer que não existe nada na minha vida que não seja propriamente direcionado, enviado por Deus para mim. Você fala, mas até as lutas, pastor, até as provações. Ora, quando eu comecei a minha jornada, a minha caminhada, você acha que eu já tinha a ideia e a mentalidade de uma serva de Deus? Claro que não. Foi no dia a dia, passando pelas lutas, pelas provações. E é assim que nós passamos, tá? Nós temos que entender que hoje nós atendemos como servos diante de Deus. Que nós fomos separados, que nós fomos escolhidos. E a escolha precede muito a escolha dos nossos pais, precede muito a escolha dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas que são conhecidas, né? Por isso que nós buscamos diante do Senhor ser aprovado, tá? O que eu estou dizendo isso? Se preocupe com aquilo que Deus pensa de você. Se preocupe com aquilo que o Senhor acha a respeito da sua vida. Nós passamos boa parte da nossa vida nos preocupando com aquilo que os outros pensam. Como se a nossa escolha, a nossa chamada, vocação, dependesse da validação de uma outra pessoa. Passamos o tempo todo querendo ser aceito, querendo ser aprovado por homens. Mas a verdade é que é Deus quem nos unge, é Deus quem nos separa, é Deus quem nos fortalece, também é Ele quem nos aprova. Entenda isso e entenda definitivamente isso, viu? E é a Deus que nós devemos agradar. Visão destas coisas nós temos em 1 Samuel, no capítulo 16, dos 6 ao 7, quando Deus fala diretamente com o profeta Samuel e ele diz para o profeta Samuel, diz, olha, até quando você vai ficar chorando aí com pena de Saul? Até quando? Enche essa botija de azeite, né? Enche o chifre de azeite e vem. Você vai ungir
né? Eu vou levantar um rei na casa de Jessé. E quando chega lá, passa todos os filhos de Jessé diante do profeta. Deus não fala que seja nenhum daqueles. E ele diz, mas você não tem mais nenhum filho aí? Não tem mais ninguém? E ele se lembra que Davi está no pasto, né? Está cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Ele está ali sendo filho da casa, mas fazendo trabalho, né, de servo, e manda chamá-lo. E quando ele chega, Deus fala, é este. E ainda prova a forma, a maneira com que ele escolhe. Porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. A Bíblia garante, eu acho que está lá em Atos 7, 25, ele vai falar que o Senhor encontrou Davi, um homem segundo o seu coração. Ele encontrou. Observe, não é segundo o coração do Davi, é segundo o coração de Deus. Um coração que se arrepende, um coração ensinável. Se você pegar a maioria dos salmos de Davi, ora ele está pedindo a Deus para que a sua alma seja restaurada, e ora ele está pedindo a Deus, ensina-me, Senhor, ensina-me, Senhor. É uma das orações mais constantes de Davi. Ele tem realmente um coração ensinável e um coração que se arrepende. Não é um homem que nunca falha. Não é um homem preso à busca louca da perfeição. Não, todos nós estamos em obra, todos nós estamos nos aperfeiçoando, todos nós estamos em construção. A palavra para mim e para você é construção. Mas ele é um homem que o coração está pronto para aprender. Ele não diz, eu sei tudo, eu aprendi tudo, tenho todas as respostas. Não, ele diz, eu não sou tão sábio que eu não tenha nada a aprender. É sobre isso. Esse é o coração que Deus quer. Que Ele pode pegar e moldar conforme a vontade dEle. Porque o que Deus espera para fazer da minha vida, da sua vida, para ser um vaso novo, é que nós nos arrependamos de tal maneira que fiquemos maleáveis nas mãos dEle. Ele possa mexer conosco, Ele possa nos moldar. É sobre isso. Deus quer trabalhar, Deus não quer aquele coração endurecido, né, do Saul, que não consegue esperar pelo sacerdote, né, para que ele pudesse fazer o sacrifício. Ele mesmo corre e faz o sacrifício, não pode esperar para que Deus dê uma palavra, ele mesmo escolhe os melhores do rebanho e guarda, ele não pode esperar. E quem não está pronto para esperar também não está pronto para receber. Quem não está pronto para esperar também não está pronto para conquistar, não está pronto para governar, não está pronto para reinar. Quando Deus me coloca e te coloca na sala de espera, Ele não está dizendo que Ele não nos aprova. Ele está dizendo muito pelo contrário, Ele está dizendo que Ele confirma. E que Ele confirma isso, dizendo para mim e para você, para que eu e você tenhamos segurança. Não fomos escolhidos de forma errada. Não fomos escolhidos de forma precipitada. Não fomos uma escolha equivocada. Ele deu o tempo necessário da minha e da sua maturação. Ele deu o tempo necessário para que eu tivesse uma bagagem. Não uma bagagem de roupa, mas a bagagem da experiência. Quantas viagens Deus disse que eu não ia? Quantos lugares Deus disse que eu não pisaria? E quando eu perguntei, Senhor, por que o Senhor não deixou eu ir lá aquele trabalho lindo lá na Argentina? Por que o Senhor não deixou eu ir com aquela equipe de missões? E o Senhor falar comigo, eu mudei a rota, eu mudei os tempos. Ele é dono de tudo, Ele pode fazer isso. O tempo está nas mãos dEle, o tempo é instrumento dEle. Ele usa o tempo na minha e na sua vida. E toda promessa passa, ela vai passar pelo teste do tempo. Toda promessa é isso, ela vai passar. E aí o Senhor vai preparando. Senhor, por que esse tempo não deu para que eu pudesse chegar agora com a equipe lá nos Estados Unidos? Aí o Senhor vem e fala, eu fechei tudo, fechei todas as fronteiras. Eu falei, Senhor, e agora? Ele falou assim, agora você prepara a bagagem. Eu falei, Deus, tudo está interditado. Estamos na época da pandemia, como é que a gente faz um negócio desse? De qualquer jeito eu não vou viajar. Aí o Senhor falava para mim, eu estou preparando para você a bagagem das experiências. Amados,
Permita que Deus faça isso, mas não olhe na validação do outro. Olhe que Deus está te aprovando e diz: apresenta-te como obreiro aprovado. E o que é ser, pastor, um obreiro aprovado? Não queira você se projetar. Deixa que Deus levanta e unge. Que isso, pastora? É verdade. Naquela época, amados, eles tinham esse ministério antigo, que era o de sacerdote, que está em Levítico 8, versículo 12. O ministério real está em 1 Samuel 10, versículo 1. E o profético, 1 Reis 19, versículo 16. Tá? Ele precisava o quê? Que alguém ungisse, que alguém o consagrasse. Você fala, Saul é o apelo do povo, é o grito do povo, é alguém pedindo por ele. Talvez hoje você esteja falando assim: mas eu não estou pedindo por nada, eu não estou querendo nada. Eu estou querendo ficar quietinho no cantinho, sossegado. Mas não é sobre nós, tem hora que não é sobre nós. É pelo clamor de alguém, Deus ouvindo. Não é só Deus respondendo a sua oração, é você sendo a resposta da oração de alguém. Isso muda também as coisas, tá? Muda a perspectiva, como é que abre a visão. Você começa a se ver de outra maneira. Não é só sobre mim. Ai, não quero esse lugar, não gosto daqui, nunca vi isso, nunca vi daquilo. Ah, tô fora. Mas você já parou para pensar que Deus está ali respondendo a oração de alguém e a sua vida é a resposta? Começar a orar: Senhor, eis-me aqui para cumprir a tua vontade, eis-me aqui para fazer o que tu queres, para ser aprovado, para dizer sim, para corresponder o chamado, quando o seu nome for chamado, como a chama arder dentro do seu peito. É aquilo queimar. Chegou a hora de Deus agir na sua vida, como ele fez com Davi. Chegou a hora de Deus agir na sua vida. E hoje os ministérios no Novo Testamento, nós vamos ter 3 grandes categorias. Os ministérios que são qualificados como pastores, evangelistas, né? Ministérios que vão estar de auxiliares ali dos pastores, como os presbíteros, que são pastores auxiliares, né? Os bispos, que são pastores que pastoreiam outros pastores, que estão sobre 10, 15, até 20 igrejas, até muito mais, né? Tem bispos com 30 igrejas e pastoreiam esse rebanho, né? Pastores, pastoreio de pastores, né? E o diaconato, que são os obreiros auxiliares ali, né? Que estão ali juntinho. Nós temos, claro, os 5 ministérios, né? Que esses 5 ministérios, mais tarde a gente vai estar falando deles com maior precisão, mas que entender que a igreja precisa, nesse seu chamado, ver essa disposição de coração, de ser um obreiro aprovado, de não ficar endurecido com algumas coisas, de não ficar olhando mais para a validação, mais para a opinião das pessoas do que para aquilo que Deus separou para você. Os primeiros anos podem até ser que não haja um reconhecimento, mas isso não é para te desanimar, isso é para te provar. Porque quem é chamado muitas vezes para liderança não é só para estar na frente de uma grande equipe, fazer grandes coisas, muitas vezes é para suportar momentos de abandono, tristeza e até rejeição, por estar numa posição que aos olhos dos outros tem mais destaque e privilégio, não, do que renúncia. Mas a verdade é que tem mais renúncia e abnegação. Uma vida para entender que está ali para fazer bem ao outro, para cuidar do outro, para zelar da obra, né? Para estar ali de uma forma diferente. E não se separar simplesmente porque fulano tem uma aparência melhor, ou então fulano tem uma aquisição financeira melhor. A gente separa obreiro porque a pessoa tem aquela disposição ardente no coração de servir e tem um bom testemunho. Tem um bom testemunho.
tá? O obreiro ele tem que ser íntegro, ele tem que ter um comportamento irrepreensível, tem que ser essa pessoa, uma vida para servir de exemplo. A Bíblia diz que o obreiro é exemplo do fiel, uma vida para servir de exemplo para a igreja, até mesmo para os incrédulos, diante do mundo, a gente ter, porque a Bíblia diz que nós somos luz, então nós brilhamos, não é que nós ficamos falando, mas nós brilhamos, né? Esse brilhar é o nosso testemunho, seja no lar, no trabalho, no trânsito, na rua. Que às vezes a pessoa acha que 1h30 de culto é suficiente para mostrar um bom testemunho, né? Mas é lá no meio da rua, no trânsito, no sol quente, né? Naquela situação que muitas vezes a gente vê a temperança, a mansidão, o amor, a humildade de alguém, entendeu? É ali, no meio da tribulação. Deus é expert de extrair de nós o melhor de nós. Quando nem a gente mesmo imagina, né? Nem a gente mesmo. Então é nos momentos de tribulação, de luta, de batalha, de dificuldade, que a gente vê quem realmente é essa pessoa, né? Quem realmente é essa pessoa. E a gente tem que ter um testemunho, tá? Não ser infiel nos negócios. Tem gente que é muito certinho numa área, mas quando fala de negócios, aí pronto. Fala de contratos, fala de dinheiro, aí tudo muda. Eu costumo dizer que dinheiro não muda ninguém, né, gente? Só torna visível, né, o caráter. Só acaba agravando aquilo que a pessoa já é, tá? Se a pessoa é mal pagador, aí é mal pagador mesmo. Só Deus, né? Só Jesus na causa. Outros têm uma dificuldade muito grande de ser dizimista na igreja, de separar algo para a doação, de ajudar alguém ou de enviar ajuda a alguém, tá? Outros nem são ofertantes. Vai chegando um momento, né? Vai culminando aquela situação e aí a pessoa não consegue, né? Estar ali e manter aquela vida de fidelidade com Deus. Está acostumado a quebrar regras, quebrar princípio, né? Então é aquela vida desregrada, né? Quebra protocolo, quebra, né? Desfaz as coisas em torno do seu próprio interesse. Então são situações que nós temos que ter cuidado. Olha a nossa postura de servos de Deus, né? Olha a nossa postura. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 ao 5, vai falar sobre o caráter, tá? O caráter. Paulo vai falar como estão os cristãos no final dos tempos. Problemas que as pessoas causam na igreja. Teria como? Que é isso? Tem problema que a gente vive na igreja que a gente não precisaria viver, né? Não precisaria passar. Mas, embora as pessoas saibam que a igreja é um lugar de tratamento, ainda se decepcionam com as pessoas que estão na igreja. Tem gente que, mesmo diante da orientação pastoral, decide andar errado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. E esse eu quero ler com você, viu? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Ele diz assim, ó, e do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com daqueles. Sabe o que ele está dizendo? Coisas que não deveriam acontecer, problemas que a gente não deveria passar, porque a gente está dentro da igreja, a gente não está no mundo, mas a gente acaba passando, porque tem gente como Janes e Jambres dentro do ministério, que é isso, verdade, que ao invés de ajudar, acaba resistindo à liderança. E a gente precisa manter o caráter e o testemunho. E eu costumo dizer, fidelidade total e restrita a Deus, porque Deus é fiel e Ele espera que todos nós sejamos fiéis. Agora, lealdade nós devemos ter aos homens.
e devemos ser verdadeiramente leais. Então, a vida já é, por si só, uma caixinha de surpresa. Eu costumo dizer que na vida tudo pode acontecer. Mas tem alguns problemas que a gente não deveria passar. Porque a gente está diante de Deus. Mas porque gente assim, muitas vezes se levanta no meio e acaba resistindo. Esses problemas existem não porque os demônios estão soltos em cima da terra. Não. A Bíblia nos fala que nos últimos dias, homens que não respeitariam ninguém, que não obedeceriam pai e mãe, que seriam mais amantes de si mesmo do que amantes de Deus. Homens levados por suas cobiças e ambições. Homens. Os tempos seriam difíceis. Por isso é tão importante. Nós não temos crise no ministério. Nós temos crise de caráter. Nós não temos crise em termos de área financeira, emocional, familiar. Não, é caráter. Que se nós estivéssemos posicionados a viver diante de Deus e a ter e caminhar dentro dos critérios da palavra, dentro dos critérios pelos quais se escolhem verdadeiramente uma liderança, nós não teríamos esses problemas. Mas nem todos os critérios são usados. E aí, por conta de outras coisas, homens como Janes e Jambres acabam chegando para resistir. E às vezes no meio de um rebanho só de ovelhas, e onde se faz um pastor e um líder sofrer muito. Amados, um obreiro, seu caráter e o seu testemunho são importantes. Conforme está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2,15, o obreiro deve se apresentar. Você está achando que alguém tem que te chamar, tem que te escalar, tem que te levar? Não, você deve se apresentar. Seu pastor não deve ficar atrás de você, correndo atrás de você, chamando você o tempo todo. Não, você tem que se apresentar. É como no quartel, eu tenho que me apresentar? Você tem que se apresentar. E se apresenta dignamente, como obreiro. Tá? Como alguém que está ali para fazer uma obra, para servir e não para ser servido. Se apresente assim, como obreiro. E se apresente de que jeito? Aprovado, passando pelas provas, dando glória a Deus. Aprovado, sendo cada dia desenvolvido, crescendo, amadurecendo. E não tendo do que se envergonhar. Não tenha do que se envergonhar, meu bem. É muito importante. Algumas coisas são de se envergonhar. Como Janes e Jambre, que estavam no meio só para resistir. Não fique num lugar só para ser uma oposição. Eu sei que boas lideranças vão ter boas oposições. Quantas vezes eu perguntei, Deus, por que fulano ainda está aqui dentro? Por que ainda está aqui? Se não ajuda, se não está presente, se não investe em nada, se tudo critica, que tudo é cri-cri. E eu admirei o dia que Deus me respondeu. Toda boa liderança merece uma boa oposição. Pense bem. Você é um candidato ao ministério ou está fazendo uma boa oposição? É uma questão de caráter. É uma questão de caráter. Então que eu e você não estejamos num lugar só para nos opor, sem frutificar, sem florescer, sem ganhar, sem conquistar. Não, vamos florescer, vamos produzir, vamos crescer. Eu costumo chamar as pessoas, vamos prosperar juntos. Mas não vamos ficar num lugar. Simplesmente, se a gente já não tem nada a fazer ali. Criando situações, gerando problemas, tornando as coisas mais difíceis, a caminhada mais pesada, a luta mais dura, os dias mais escuros. Nós somos luz nesta terra. Vamos brilhar e acender luz no coração dos outros. Te vejo na próxima aula.